Bem-vindo ao Pecados. Hoje nós vamos falar de vaidade. Eu vou lembrar, toda vez que a gente se encontrar, assim como eu fiz o nosso último encontro, eu vou sempre lembrar que a gente deve tratar o tema dos pecados com cuidado, com reverência. A gente perdeu, com o tempo, uma certa reverência a temas como pecado, mal e coisas assim, devido a uma certa boçalidade típica do mundo moderno, que é uma consequência de acreditar que, como a gente faz cada vez iPhones melhores, que a gente de fato faz tudo cada vez melhor e que não precisa tomar cuidado com coisas como pecado, compulsões e vícios. Apesar de, como eu pretendo mostrar nesse curso, a gente nunca esteve tão enterrado nos mesmos pecados de sempre. Eu vou seguir a classificação última dos pecados, que está em São Tomás de Aquino, mas que foi sendo construída ao longo do tempo, que são 7 pecados capitais. E nós vamos começar pela vaidade. Por quê? Porque é considerado por toda a tradição ou orgulho. Eu não vou fazer muita diferença entre os dois, em algum momento eu vou fazer alguma diferença, mas porque a tradição sempre considerou o orgulho ou a soberba ou a vaidade como sendo o primeiro e o maior de todos os pecados. A gente sabe que na própria narrativa bíblica, como a gente viu no nosso primeiro encontro, na própria narrativa bíblica de Adão e Eva, um dos focos daquela narrativa é justamente, digamos, o argumento que a serpente introduz de que se eles comessem a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam iguais a Deus. Isso daí é trabalhado por Santo Agostinho largamente, que é, na verdade, quem, digamos assim, não único, mas é quem estabeleceu o início de uma reflexão sistemática sobre o pecado na tradição cristã e na tradição filosófica ocidental. Ele vai fazer a famosa relação entre vazio e pecado, vazio e vaidade. Adão e Eva se lançam num projeto insano, né? Que em filosofia a gente chama projeto causa sui, que o antropólogo Ernest Becker, no seu livro Negação da Morte, maravilhoso, trabalha de forma primorosa. O que é o projeto causa sui? É o projeto de Adão e Eva de se autoafirmarem como autônomos e causa de si mesmos. Então, o vínculo da vaidade com o vazio, além da palavra vanitas, né, que nos leva tanto a vazio, quanto a vaidade, quanto a vão, quanto a vanidade, né? Quando você fala a vida é vã, a ideia é justamente que haveria uma vacuidade, uma efemeridade na condição da vida. A vaidade ou orgulho, ou a libido soberba, como às vezes fala a tradição, a fortuna crítica, é uma negação frontal, uma tentativa de negação frontal desse vazio ontológico, né? Esse vazio ontológico é o fato de que tanto Adão e Eva, quanto nós, e aí você não precisa ser um criacionista, você não precisa nem ter fé em Deus, né? Você não precisa nem acreditar em Deus para perceber a importância do tema como, digamos assim, uma psicologia profunda, uma psicologia estrutural, ou mesmo comportamental, né? Para perceber que, digamos, o problema da Adão e Eva foi justamente a tentativa de se afirmar independentes de Deus. Essa independência, que seria justamente o que os medievais vão chamar de causa sui, o Becker vai chamar de projeto causa sui, é a tentativa vã dos seres humanos de afirmar que são autossuficientes, sendo que, ontologicamente, nós somos insuficientes. A gente só não depende de Deus, como na narrativa bíblica, a dependência de Deus é uma dependência
da ordem da criação, da ordem do que nos alimenta, nos dá sentido à vida, mas o tema do vazio é um tema que está espalhado para todo lado, assim como a questão da dependência para com outros seres humanos reais. O vaidoso, ele é justamente aquele que, ou orgulhoso, aquele que tenta esconder um problema originário, né? Ele tenta esconder o fato de que ele não consegue fazer tudo o que ele quer, ou ele não consegue ser tudo o que ele quer. Por isso ele tem que mentir. O que faz Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles se escondem de Deus, eles afirmam, quando Deus inclusive pergunta onde que ele está, Adão imediatamente põe a culpa na Eva, né? Por quê? Porque a vaidade tem uma característica que é a tentativa de você escapar da culpa, da responsabilidade. Quando a fortuna crítica entende que a soberba ou a vaidade estaria como que na base de todos os pecados, né? A própria noção de capital vem daí, né? No sentido de que a cabeça, cada pecado seria a cabeça de uma derivação de comportamentos, né? Que estariam opostos a certas virtudes. A gente vai ter um momento para conversar um pouco sobre o que seriam comportamentos virtuosos em oposição ao comportamento pecador, aqui no caso da vaidade, mas a vaidade ou a soberba, ela está no topo dos pecados porque ela fala de uma condição intrínseca em nós. Essa condição intrínseca é o desespero que a gente sente por estar vagando sobre uma espécie de nada. A gente sabe que segundo reza os comentários bíblicos, Deus teria criado, e aqui sem entrar no texto especificamente, porque o texto bíblico não fala exatamente disso, mas a gente sabe que a fortuna crítica latina sempre descreveu a criação como alguma coisa ex nihilo, que significa que Deus tirou a criação do nada. Então a gente carrega esse nada dentro de nós, né? No sentido ontológico de raiz. Um filósofo na virada do século XIX para o XX, que entrou na primeira metade do século XX ativo escrevendo, um russo conde chamado Nikolai Berdyaev. Nikolai Berdyaev, que é um discípulo do Dostoiévski, assim, muito mais um discípulo, digamos, espiritual e filosófico do que alguém que tenha de fato convivido profundamente, diretamente com o Dostoiévski. O Nikolai Berdyaev desenvolveu toda uma filosofia dizendo que o desafio, o grande desafio do ser humano é como ele lida com esse nada que está dentro dele. E esse nada se manifesta das mais variadas formas. Esse nada não é uma espécie assim de conversa de bêbado, estudante de filosofia no começo do curso meio bêbado, que fica, sabe, dizendo não, porque o nada não existe, e se o nada é nada, então ele cabe na palavra, uma espécie assim de Parmênides de bolso, sabe, o pré-socrático Parmênides, que associava diretamente o ser à palavra ao ser, e como decorrência a ação e ao ato no mundo. Então, numa espécie assim de discípulo de Parmênides de bolso, dizer, não, mas o nada não existe, então, porque se eu falo nada, então o nada já existe na linguagem, então esse nada não existe, o nada é irrepresentável. Esse nada aqui, ele significa aquilo que você, às vezes, percebe quando você vai perdendo, por exemplo, a vontade de fazer alguma coisa, e aí você nega isso. Ele é representado também quando você se olha no espelho e acha que você já não está mais com aquele nariz que você tinha, ou com aquele olho que você tinha. Portanto, esse nada é absolutamente real. A chave para entender o orgulho e a vaidade, para além da própria reação, o caráter reativo que ele é compreender o seu profundo vínculo com o nada em ação que vive em nós. Portanto, a gente viu agora, hoje, nesse momento, uma reflexão da raiz
da vaidade e do orgulho, assim como aparece no Gênesis, na Bíblia, e principalmente o vínculo entre vaidade e vazio, orgulho e nada. Orgulho e vaidade como a negação contínua do nada que habita em nós.